Bom, vamos começar, tá bom? Ó, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Macedo, tá? Eu acompanho alguns alunos do SET ou do SEV, tá? De sexto e oitavo ano. Tenho turmas formadas, tá? Eu ministro aula tanto de física como de matemática, tá bom? Esse aqui é o contato do meu WhatsApp. Sempre no final da aula eu compartilho meus PDF, tá bom? Hoje nós vamos iniciar com conjunto numérico. Ó, conjunto numérico. Na parte do conjunto numérico, nós vamos aprender diversos conjuntos que vocês viram em sala de aula, numéricos. Vamos lá. O primeiro conjunto numérico que você estuda na sala de aula é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele tem início no zero e depois vai sempre mais um. 2, 3 e assim até o infinito. Assim até o infinito. Aqui você observa uma coisa bem interessante. A primeira coisa que você observa é a ideia de antecessor e a ideia de sucessor. A ideia de antecessor é uma unidade a mais. A ideia de sucessor é uma unidade a menos. Todos os números naturais, com exceção do zero, têm sucessor. E todos os números naturais têm antecessor. Por que o zero não tem sucessor? Porque ele inicia aqui, tá bom? Como tem início, então logo ele não vai ter sucessor. Uma coisa que você deve ter em mente também é sobre um subgrupo do número natural, que é número natural asterisco. Esse asterisco significa dizer que eu vou escrever todo conjunto natural com ausência do zero. Como assim zero? Então vou escrever o seguinte, ó, conjunto dos números naturais e não vou escrever o zero. Então eu tenho a partir do 1, 2, 3, 4 e assim você vai até o mais infinito. Pronto. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Depois do conjunto dos números naturais, nós vamos observar o conjunto dos números inteiros. Os conjuntos dos números inteiros, ele vai do menos infinito, aí você vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e você vai até o mais infinito. Aqui você percebe uma coisa bem interessante. Do zero até o mais infinito, você observa que aqui nós temos os conjuntos dos números naturais. Então, é correto dizer que o conjunto dos números naturais ele está contido nos números inteiros, que a gente pode representar em desenho de diagrama o seguinte. Aqui tem o conjunto dos números naturais e aqui tem o conjunto dos números inteiros, certo? Então, também é correto dizer que eu tenho o número 2. O número 2 ele é natural e ele também é um número inteiro. Já é correto dizer que o menos 2 ele é apenas número inteiro, ele não é natural. Como você percebe que o número natural ele é uma parte não negativa, negativa, certo? Então, por isso que o menos 2 não entra no conjunto dos números naturais, tá? Observando o conjunto dos números inteiros, nós temos alguns subgrupos também. Deixa eu apagar aqui e fazer menor. Daqui para cá são os naturais. Pronto. O primeiro subgrupo que eu tenho é o asterisco, que eu estou escrevendo todo o conjunto dos números inteiros sem um zero. Então, menos infinito, aí eu venho menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2,
3 e assim por diante até o mais infinito. Pronto. Outro subgrupo que eu tenho é o Z mais. O Z mais quer dizer que eu estou botando o quê? Eu estou tirando a parte dos números negativos. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3 e assim você vai até o mais infinito. Aqui nós podemos perceber duas coisas. Primeira coisa, que quando a gente coloca Z mais, quer dizer mais, quer dizer que eu estou formando os conjuntos dos números naturais, certo? E quando eu escrevo Z mais, você percebe que eu tiro a parte negativa. Então aqui eu posso denominar de não negativo. Negativo. Por que não negativo? Porque aqui o zero está contando. O zero não é nem positivo e nem negativo. O zero é um elemento neutro. Já quando eu coloco Z mais asterisco, quer dizer que eu estou tirando o zero e estou tirando a parte negativa. 1, 2, 3 e assim você vai até o mais infinito. Aqui também você percebe que quando eu coloco Z mais asterisco, é o mesmo que eu estou botando o número natural asterisco também. Agora sim que eu posso falar que aqui são os inteiros positivos. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver se entrou mais alguém na aula. Entrou. Vamos lá. Aqui também. Cadê? Quando eu coloco Z. Agora o outro, negativo. Quando eu coloco Z negativo, quer dizer que eu estou tirando a parte positiva, os inteiros positivos. Então fica menos infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Pronto. Aqui eu posso ter a minha ideia de que eu estou botando os inteiros não positivos. Por que não positivo? Porque aqui eu estou incluindo o zero, certo? Quando eu colocar Z inteiro menos asterisco, quer dizer que eu estou tirando a parte positiva e tirando também o zero. Então fica menos infinito, aí eu venho menos 3, menos 2, menos 1. Agora aqui eu posso escrever que são os inteiros negativos. Pronto. Toda a ideia de conjunto de número inteiro e subconjunto vem a partir disso, tá? Agora a gente vai para um outro conjunto. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, você vai aprender que ele é uma fração do número A dividido por número B. E você percebe que o A ele pertence aos números inteiros e também o B pertence aos números inteiros. Porém, com uma exceção. Você aprendeu que na matemática, aqui embaixo não pode ser zero, certo? Se não pode ser zero, quer dizer que eu vou botar uma condição aqui, que eu vou tirar o zero nessa condição. Então, em cima pode ser número positivo ou negativo, embaixo pode ser positivo ou negativo. Mas só que embaixo não pode ter o zero. Aí vamos lá. E como é que fica o conjunto dos números racionais? Conjunto dos números racionais é igual. Vou fazer aqui um esboço maior, viu? Pode ser um número positivo ou negativo do número infinito. Aí eu venho. Pode ser um número positivo ou negativo 0,1.
Pode ser um número positivo ou negativo. 1 sobre 2. Pode ser um número positivo e negativo. 1. Pode ser um número positivo e negativo. Raiz de 4. Pode ser um número positivo ou negativo. 2,333 infinitamente. Pode ser um número positivo e negativo. 4,3 apóstrofo. Pronto. Aí você vai indo, tá? Pronto. Aqui a gente tem uma breve noção de que dentro do número racional eu posso ter tanto número natural, também posso ter tanto número inteiro. Você percebeu que aqui o mais 1 ele é tanto natural e ele é tanto inteiro, certo? Aqui também você percebeu que tem duas coisas, uma coisa chamada dízima periódica. Por que uma está diferente da outra? Aqui você está percebendo que o algarismo está se repetindo. Quando tem esse tracinho em cima do número, quer dizer que também esse é o algarismo repetitivo, tá bom? Esse é o algarismo repetido, tá? Então, em vez de escrever 3333 infinitamente, então posso só escrever o 3 e o tracinho em cima dele. No conjunto do número racional, nós aprendemos o seguinte. Nós temos o conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros e nós temos o conjunto do número racional. Então, se eu escolher aqui o número 1, por exemplo, o número 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais, ao conjunto dos números inteiros, ao conjunto dos números racionais. Se eu escolher por acaso menos 7, o menos 7 ele pertence a apenas os conjuntos dos números inteiros e ao conjunto dos números racionais. Se por acaso eu botar 2,3 apóstrofo, o 2,3 apóstrofo ele pertence a apenas os conjuntos dos números racionais, tá bom? Aqui vou botar aqui racional. Certo, vamos lá. E com isso nós temos os nossos subgrupos também. Em vez de, como aqui já está escrito, então vou só observar aqui com vocês, tá? O primeiro subgrupo que eu tenho é o nosso asterisco. Esse asterisco, opa, aqui eu não botei o 0. Deixa eu botar o 0 bem aqui assim. 0. Pronto. Esse asterisco significa dizer que eu vou escrever todo o conjunto do número racional, porém eu vou tirar o 0. Então fica todo esse conjunto. Quando eu coloco racional mais, vou botar aqui o 0 de novo, quer dizer que eu vou tirar toda a parte negativa. Quando tiro toda a parte negativa, quer dizer que aqui eu estou trabalhando com os racionais não negativos, certo? Quando eu coloco racionais mais asterisco, quer dizer que eu estou trabalhando com os racionais, racionais positivos. Então eu vou tirar bem aqui o 0. Então ficou apenas os números racionais positivos. Ótimo. Então vou botar aqui o 0 novamente e o sinal de menos em cada um. Agora, quando eu estou trabalhando racionais menos, quer dizer que eu vou tirar toda a parte
positivo. Quando tiro toda a parte positiva, quer dizer que eu estou trabalhando com os racionais não negativos, certo? Quando eu coloco racionais, não positivos, desculpem. Quando eu coloco racionais menos asterisco, eu vou tirar bem aqui o zero. Quer dizer que eu estou trabalhando apenas com os racionais negativos. Certo? Tem esse mesmo subconjunto também, ó, nos números inteiros também. Igualzinho. Tá? E por fim, para terminar os conjuntos numéricos, nós temos os números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não são dízima periódica, por exemplo. Pi, ele não é um número periódico. As raízes não exatas, tipo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, são exemplos de números irracionais. E também dízima não periódica, tipo 1,01, 001, 0001 e assim infinitamente. Aqui você observa que até tem uma lógica por trás, porém não é periódico. Então esses são exemplos de números irracionais. E nós temos os nossos números reais. Os números reais, ele é uma junção dos números racionais mais os números irracionais. Então, aqui eu tenho minha reta do conjunto dos números reais. Aqui eu tenho o zero. Aqui eu tenho a parte positiva. Aqui eu tenho a parte negativa. Tudo que vem de negativo a gente vai denominar que fica à esquerda. Tudo que for de positivo a gente denomina que fica à direita. Por exemplo, eu tenho um número menos 7. Menos 7. Eu tenho um número raiz de 7. Raiz de 7. Eu tenho um número π. Π. Eu tenho um número menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3. Eu tenho um número menos raiz de 10. Menos raiz de 10. Ou raiz de 100, quer dizer. Menos raiz de 100. Certo? E assim você vai denominando. Tá? Uma parte importante que deve ser frisada aqui também, que são as dízimas periódicas. Dízima periódica. A dízima periódica são aquelas que tem assim, ó, 2,333 e eu quero escrever ela em uma fração bem bonitinha, certo? Vamos lá, vamos pegar esse primeiro exemplo. Primeiro passo que você vai escrever é escrever o número até onde se repete, até repetir. Você percebe que um número repetido, ele só vai até 2,3 e depois se repete de novo. Então, 23. 23. Pronto. O segundo passo que você vai fazer é fazer a diferença do número não repetido. Você percebe que no número 2333, um número que não se repete é apenas o 2. Deixa eu botar. É apenas o 2 que não se repete. Então vamos lá. Então bota aqui, ó. Menos 2. E vou fazer o passo 3.
O passo 3 é cada 9, cada 9 para algarismo repetido. Vamos lá. Você observa que o 333 é apenas o 3 que se repete. Apenas o 3 que está se repetindo. Se é um algarismo que está se repetindo, então vou dividir por 9. E o passo 4 é o intruso. Se tiver um intruso entre a vírgula e o algarismo repetido, você vai botar um 0. Você observa que nesse meu exemplo não tem nenhum intruso, então por isso que não vou botar nenhum 0. Aí vamos lá. 23 menos 2 eu tenho 21 sobre 9. Pronto. Se eu fizer essa conta na calculadora, eu vou botar para a minha dízima periódica, tá bom? Vamos botar aqui outro exemplo. Por exemplo, eu coloco aqui 21, 7, 3, 1, 3, 1. Vou botar 31 que está se repetindo infinitamente. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou botar todo o meu número até onde se repete. Então, 21, 7, 3, 1, certo? Vamos lá. Depois eu vou subtrair da parte que não se repete. Então, a parte que não se repete, você concorda comigo que é isso aqui, 271 menos 271, certo? Aí vamos lá, vou fazer uma divisão. Cada 9 para cada algarismo repetido. Então, aqui observe que o 31 que está se repetindo. O 31 tem 2 algarismos. Então, eu vou botar 99. E para cada intruso, entre a vírgula e o algarismo repetitivo, eu vou botar um 0. Então, você observa que aqui eu tenho um intruso, que é o que? O nosso 7. Então, eu vou botar o 0 para ele. Então, eu vou fazer essa conta. 21.731, vou até botar aqui, ó. 21.731 menos 271. 1 menos 1, 0. 7 menos 3 não dá. Pede emprestado aqui que fica 13. Então, vamos lá. 3 menos 7 é 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 6. Aqui fica 6. 6 menos 2, 4. Aí 1, 2. Dividido por 990. Pronto. Esse aqui, a nossa fração geratriz desse número aqui, tá bom? Se quiser poder simplificar, pode, sem nenhum problema. Você simplifica aqui e fica 2.146 dividido por 99, tá? Vamos lá. Pronto. Aqui foi a parte de conjunto numérico. Até aqui tem alguma dúvida? Oi. Oi. Oi? Vou responder a prova sim, viu? Primeiro eu tô passando o assunto de... Ele cobrou, ó, na prova de vocês, conjunto numérico, certo? Conjunto numérico. Ele cobrou exponenciação. Ele cobrou radiciação, tá? Então, a gente já viu que a primeira parte de conjunto numérico. Agora a gente vai ver a propriedade do expoente e depois radiciação. E por fim nós vamos responder a prova, viu? Tudo bem, Letícia?
Beleza, vamos lá. Pronto. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho de potência. Potência. A potência é o seguinte. A gente vai trabalhar mais sobre as regras dos expoentes, tá? Vamos lá. A primeira ideia que você deve ter é o seguinte, ó. Eu tenho um número que está elevado ao meu expoente. Isso significa dizer que eu vou fazer várias multiplicações com o meu número. E vai até o infinito, tá? Aqui você observa o seguinte. Aqui é o número de vezes que está no meu expoente. Por exemplo, n. Bora botar aqui um exemplo bem comum. Eu tenho 3 elevado a 3. Então, a minha base vai se repetir 3 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? E aqui eu vou fazer a minha multiplicação. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Pronto. O meu resultado 3 elevado a 3 é 81. Aqui você observa também a primeira regra do expoente, que é da multiplicação. Multiplicação, a gente vai observar se as bases são iguais e nós vamos somar os expoentes. Opa, eu botei foi 3 elevado a 3, botei foi 3 elevado a 4. Então, vou botar bem aqui 4. Ó. Pronto. Vamos lá. Então, bora pegar esse nosso exemplo. Tenho 4 multiplicações de bases iguais. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Quando o expoente não aparece, isso significa dizer que aqui é todo mundo 1. Tá? Então, minha base é igual? É. Então, vou conservar a base. 3. E vou somar os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 4. Pronto. Tudo bem? Vamos lá. Na parte de divisão, você vai ver um detalhe bem importante. A divisão não é o inverso da multiplicação, é o inverso da multiplicação. Então, a gente vai concordar o seguinte, que a gente vai trabalhar também com base igual, porém, em vez de somar os expoentes, nós vamos fazer a diferença. O que é a diferença? Nossa subtração, tá bom? Por exemplo, eu tenho 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4. Então, você observa que a minha base é 3. Isso. Então, vou repetir a minha base. Vou subtrair o de cima menos o de baixo. 7 menos 4. Isso aqui eu vou ter 7 menos 4 vai me restar 3 elevado a 3. Certo? Ótimo. Outra coisa importante que você deve saber é somar e subtrair expoente. Somar e subtrair. Para somar e subtrair expoente, a base tem que estar igual e o expoente tem que estar igual. Se um desses dois estiver diferente, a gente não consegue somar, tá? Vou botar bem aqui o exemplo. 2 vezes 10 elevado a 3 mais 3 vezes 10 elevado a 4 menos 2 vezes 10 elevado a 2, por exemplo. Vamos lá.
Você observa que estou fazendo soma e subtração, tá? Então, primeira coisa, você deve observar o seguinte. A base que está no expoente está igual? Aqui está base 10, base 10, base 10. Então, está tudo igual. O meu expoente está igual? Um está 3, um está 4 e o outro está 2. Então, aqui nesses casos, meus expoentes estão diferentes. Então, quer dizer que eu vou fazer alguma operação. A minha sugestão é, pega o expoente que está maior e você vai levar até o menor. Por exemplo, aqui está com o expoente 3, eu vou levar até o meu expoente 2. Aqui está o expoente 4, então vou levar até o expoente 2, certo? Vamos lá. Primeiro, bora fazer o 10 a 3. 10 a 3. Você concorda comigo que ele vai ficar o quê? 10 vezes 10 vezes 10. Vai ficar 10 elevado 10 vezes 10 vezes 10, certo? Como eu quero botar no expoente 2, então você observa que eu posso pegar esses dois últimos e juntar. Então fica 10 vezes 10 elevado a 2, certo? Agora bora pegar do 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. Você prestou atenção que ele está no 3. Eu quero levar ele para o 2, né? Então, o 10 elevado a 2 aqui, ele vai ter que aparecer, certo? E você concorda comigo que fazendo o processo da multiplicação, 10 elevado a 2. Então, o 2 aqui eu quero. E o 2 aqui é o que me falta para chegar no 10 elevado a 4. Pronto. Agora eu posso reescrever o seguinte. 2 vezes 10 elevado a 2, ou 10 vezes 1, vezes 10 elevado a 2, mais 3 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a 2, menos 2 vezes 10 elevado a 2. Pronto. Agora aqui eu vou fazer minha multiplicação normal. 2 vezes 10, 20 vezes 10 elevado a 2. Mais 10 elevado a 2, 100. 100 vezes 3, 300 vezes 10 elevado a 2. Menos 2 vezes 10 elevado a 2. Aí a minha pergunta é, minha base estão igual? Potência de 10 elevado a 2, potência de 10 elevado a 2, potência de 10 elevado a 2. Tá. E também meu expoente está igual também. Ótimo. Quando eu faço isso, eu vou imaginar que isso aqui fosse um x. Um x, depois vocês vão entender por quê. Um x. Quando eu faço o seguinte, 20x mais 300x, eu tenho 320x. 320x menos 2x vai me resultar 318x. Mas quem é meu x? 10 elevado a 2. Pronto. Isso aqui é o que eu quero. Tá? Uma coisa que você deve lembrar sobre exponenciação é o seguinte. Quando tem assim, ó. Primeiro, eu vou botar aqui os OBS, as observações. Quando tenho A elevado a M que está elevado a N. Quando tem essa barreirinha entre esses dois expoentes, quer dizer que aqui eu vou fazer uma multiplicação. Por exemplo, A M vezes N. Um exemplo, 2 elevado a 3, que isso aqui está elevado a 2. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esses dois aqui, você vai multiplicar. Então, 2 elevado a 3 vezes 2, que vai me dar 2 elevado a 6. Outro probleminha que você pode ter é A elevado a M que está elevado a N. Isso significa dizer que o meu expoente que está elevado a outro expoente. Então, bora botar bem aqui o exemplo. 2 elevado a 3 que está elevado a 2.
Então, aqui é o meu expoente 3 que está elevado ao expoente 2. Isso quer dizer que eu vou fazer bem aqui do lado, ó. 2 elevado a 9. Você percebeu que são os mesmos expoentes, mas porém aqui são com resultado diferente, tá? Outra observação que você tem é do expoente negativo. Bota aqui, expoente negativo. O expoente negativo é o seguinte: eu tenho 10 elevado a menos 2. Isso significa dizer que o número negativo, que o expoente negativo, ele é inverso, certo? Então vai ser o quê? 1 sobre 10 elevado a 2, tá? Por exemplo, se eu tivesse assim, 3 sobre 2 elevado a menos 3. Então, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, eu tenho 2 sobre 3 elevado a 3, certo? Outra coisa que você deve lembrar é o seguinte: quando eu tenho A elevado a N vezes B elevado a N. Como eu estou trabalhando numa multiplicação e os dois são o mesmo expoente, eu também posso escrever o seguinte: eu posso escrever A vezes B elevado a N, tá bom? Pronto. Isso aqui é tudo sobre potência que você deve saber, tá? Agora a gente vai falar sobre radiação. Antes de começar a radiação, bora fazer bem aqui um pequeno esboço, o cantinho do pensamento. Você aprendeu que a subtração, quem é o inverso da soma? O inverso da soma é a subtração. Você aprendeu que o inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso do expoente nada mais é do que a raiz também. Então, tudo que a gente aprendeu aqui na parte do expoente, também a gente vai aprender na parte da raiz, tá? A primeira propriedade da raiz, radiação, é a mais importante. Radiciação. A primeira propriedade é denominada de sol e sombra. Sombra. Vamos lá. É o seguinte: eu tenho uma raiz aqui qualquer, uma raiz m, que dentro tem um número a, está elevado a m, certo? Então, bem, deixa eu só fazer um pouquinho mais embaixo. Então, bem aqui eu tenho o nosso Sol. Então, aqui você concorda comigo que o N está no Sol e o M está na sombra. Então, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Então, tem o seguinte: eu tenho meu número A, que está elevado a uma fração. O N não está no Sol? Tá, então ele vai para a sombra. O M não está na sombra? Tá, então ele vai para o Sol, certo? Isso aqui eu posso ir e também eu posso voltar, tá bom? Bora botar bem aqui o exemplo. Eu tenho raiz de 3 que está 2 elevado a 5. Então você percebe que o 3 está no Sol e o 5 está na sombra. Então, 2 que está elevado a 5
sobre 3. Tá na sombra, vem pro sol. Tá no sol, vai para a sombra. Tá? Vamos lá. Outra propriedade importante que você deve lembrar para o seu dia da prova é o seguinte. É quando eu tenho uma raiz n de um número a que está sendo multiplicado com uma raiz n de um número b. Então, aqui é a mesma coisa que eu tivesse uma raiz grande, n, multiplicado de um número a vezes o número b. Aqui você até percebe uma coisa bem interessante. Se eu voltar para cá, ó, é a mesma ideia. Aí você pensa comigo, ah, não é não, que ali está elevado a n, certo? Quando eu olho aqui, ó, é o que? A elevado a 1 sobre n. E quando eu olho aqui, b elevado a 1 sobre n. N. Não são mesmo expoente? São. Então eu posso juntar tudo como se fosse assim. A vezes b. Isso aqui está elevado a 1 sobre n. Que é isso aqui também. Mesma ideia. Tá? Outra propriedade que você deve levar para a prova é o seguinte. Eu tenho isso aqui, ó. 3. Eu tenho raiz de m elevado a Isso aqui está elevado a m, tá? Isso nos mostra dizer que vai ficar assim, ó. Quem é essa minha raiz aqui? Eu tenho a elevado a 1 sobre n. Isso aqui está elevado a m. Quando isso aqui acontece, quando tem essa barreira, quer dizer que eu vou multiplicar. Mesma propriedade do nosso expoente. Então, eu tenho a elevado a m sobre n. Então, eu tenho que a raiz de m elevado a m. Tá? Bora botar em número. Não entendeu? Vamos lá. Eu vou botar em número para você entender, viu? Eu tenho raiz de 3. Eu tenho o número 7 que está elevado a... Opa! Isso aqui está elevado a 5, certo? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer essa aqui de dentro, olha. Então, ó, quando não... Eu vou botar bem aqui o 2, por exemplo. Certo? 2. Não, até botar de azul. 2. Pronto. Então, ó, a parte de dentro vai ficar como? 7 que está elevado a 2, que está elevado a 3, certo? Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol, certo? Essa é a propriedade 1. E aqui eu estou elevando ao número 5 ainda. Quando eu estou elevando ao meu número 5, lembra que tem essa barreira. Quer dizer que eu vou pegar esse meu 2 camarada aqui e multiplicar. A mesma propriedade que você viu aqui em cima, olha. Deixa eu voltar bem aqui. Essa mesma propriedade aqui, ó, é que eu estou aplicando lá na radiação também. Tá bom? Aí vamos lá. Então, eu tenho 7 que está elevado 2 sobre 3 vezes 5. 2 vezes 5 eu tenho 10. Então, eu tenho 7 que está elevado a 10 sobre 3. Que voltando para a raiz vai ficar como? Vai ficar raiz cúbica de 7 elevado a 10. Tá bom? Pronto.
Espera aí. Por que não foi pelo quê? Pelo 3? Como assim? Ali no 7 elevado a 2 sobre 3 vai por 5. É porque, ó, eu tô fazendo o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui. Ó. Eu tenho 7 que está elevado 2 sobre 3 vezes 5. Quando está multiplicando, quer dizer que eu estou multiplicando em cima e eu estou multiplicando embaixo. Qual o número que aparece aqui embaixo, Letícia? 3. Não, embaixo do 5, quer dizer. Abaixo do 5, 1. Então vamos lá. 2 vezes 5? 10. 10. 3 vezes 1? 3, certo? Aí fazendo aquele processo inverso, quem tá no sol vai para a sombra, ó. Isso. E quem tá na sombra vai pro sol. Aqui é o número 7. Certo? Beleza. Vamos lá. E por fim, para finalizar, uma das propriedades da radização é o seguinte: quando tem uma raiz n dentro da outra m, isso eu posso transformar ela em uma única raiz, sendo que raiz de m vezes m de a, tá? Por exemplo, eu tenho essa raiz, eu tenho essa outra raiz, vou botar aqui de 3, isso aqui, pronto, de 7, certo? Quando não aparece índice de raiz, essa aqui é qual raiz, Letícia? Cúbico? Não, é a 2, né? Não? Quadrada. Então, eu vou multiplicar esses dois índices. 2 vezes 3. Eu tenho uma raiz sexta de 7. Tá bom? Tudo bem?